rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Minhas caras e meus caros, bem-vindos ao Ataque Rápido. Alex, gostaste? Já estás a quebrar o ritmo. Já estás a quebrar o ritmo. Já sabes que é assim, é um ritual do nosso podcast, quebrar o ritmo logo na entrada. Até porque convém aligerar hoje a entrada, porque vamos falar num assunto que eu me atrevo a dizer que marca indiscutivelmente o nosso presente enquanto jornalistas, enquanto pessoas que acompanham o fenómeno do futebol em Portugal, que é o fim da era Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto. Hoje temos connosco o Pedro Filipe Maia. Eu estava a ver que tu não ias apresentar o homem. Já engatar nas perguntas. Cá estou. Vestir a camisola. Calma, tu tens muita pressa. Não. Tudo isto tem uma entrada. Desculpa. E portanto acho que o momento se justifica para ouvir as vossas opiniões, as vossas sensações, até porque eu acredito que ainda é tudo tão fresco que até nós estamos a tentar perceber o que é que isto representa, o que é que isto significa, porque foram 42 anos, nenhum de nós aqui sabe o que é o Futebol Clube do Porto sem Pinto da Costa. E o futebol português também. E o futebol português é demasiado tempo, foi uma liderança demasiado marcante que chega ao fim, e é por aqui que eu quero começar, e começava pelo Pedro Filipe Maia. Não queres apresentá-lo? É que eu tenho a certeza que 95% das pessoas sabem quem é o Pedro Filipe Maia. Eu diria Maia, 100% das pessoas. Mas 5% podem não saber. E é importante falar para esses 5% também, não é? Sim. Queres apresentá-lo? Não, apresenta tu. Não, posso apresentar eu. O Pedro Filipe Maia, que recentemente se tornou reforço do 00, veio para ser o nosso diretor de conteúdos multimédia, e é uma cara bastante conhecida, nomeadamente por causa da Eleven Sports, agora da Zone, e que reforça de que maneira aqui a nossa equipa. Por isso, Pedro, bem-vindo outra vez. Já vamos em 2 meses. Eu já adivinhei um desenterrado. É isso. É verdade. Nos bastidores. Mas agora estás a dar a cara. É diferente. Com muito gosto. Eu gosto de ouvir. E é precisamente pelo Pedro que eu quero começar colocando esta questão. Poderia adivinhar-se esta mudança geracional no Futebol Clube do Porto? Os números falaram uma linguagem muito clara. Eu estava-vos a ouvir lá fora a dizer que nem sequer se pode falar de um Futebol Clube do Porto dividido, como se falou durante a campanha. Estás-me a tirar. Eu queria dizer essa. Desculpa, sabes que eu sou tipo esponja, eu apanho. Ia dar grande título, pá. Ainda dá. Mas 80% dos sócios que votaram em André Vilas-Boas. Pedro, surpreendente para ti? Completamente. Aliás, as sondagens que davam no dia anterior e mesmo no dia de manhã, algumas páginas foram fazendo sondagens na rua, e têm sempre uma margem de erro brutal, porque há pessoas que votam nas sondagens, sobretudo online, sim, tem uma margem de erro gigante, mas votam nas sondagens não sendo sócios, outros que são sócios não vão votar, outros que não têm as cotas em dia, e outros pelo meio que realmente se expressaram nas urnas. E essas sondagens, as mais ambiciosas, dariam 62%, 63% de vitória sempre para Vilas-Boas. Todas as sondagens que foram saindo davam sempre vitória a André Vilas-Boas. O Pinto da Costa, no dia antes do dia de reflexão, digamos assim, tinha dito que as sondagens valem o que valem. Também vejam o Chega, o que é que aconteceu nas legislativas, e foi o que foi. Mas 80% eu acho que ninguém esperava. Eu acho que nem mesmo a lista B esperava os 80%. E foi completamente surpreendente, e eu acho que esse é o grande facto que sai daqui, das eleições do Futebol Clube do Porto, e eu fiquei até com uma sensação de que foi demasiado, eu não queria usar a expressão humilhante para Pinto da Costa e para a sua lista e para a sua equipa, mas a sair... Sim. Merecia ter saído de forma mais equilibrada. O que aconteceu, acho que os sócios são completamente... Isso é interessante porque eu queria te fazer essa pergunta. Achas que esta expressividade dos resultados, dando uma clara ideia de que os sócios votantes, obviamente estamos a falar de um universo de quase 27 mil sócios, 26.743, obviamente que há muitos mais adeptos, simpatizantes e sócios do Porto que não votaram, mas os 80% e os 20% de Pinto da Costa são bons ou maus para o Futebol Clube do Porto? O que é melhor para o futuro imediato do Futebol Clube do Porto? Um resultado
tão expressivo que denota que as pessoas queriam de facto esta mudança, ou, como o Pedro estava a falar, até numa questão de respeito pelo legado de Pinto da Costa, uma derrota mais suave, entre aspas? É que ele perde até na mesa 1, não é? Que é a mesa Sim. dos mais antigos. Uma derrota ia ser sempre uma derrota. Eu acho que foi o melhor que podia ter acontecido para toda a gente. O melhor que podia ter acontecido para os derrotados nem sequer esboçarem algum tipo de reação. Portanto, é um tirar de tapete gigante e uma mensagem totalmente clara. E para quem ganha é um balão de oxigénio que lhe é dado, que é enorme. Portanto, é uma enorme prova de confiança. Claro que a seguir vem a cobrança, isso não há dúvida, mas acho que o sinal é gigante e aquilo que eu estava a dizer em off também o digo em on. O Porto mostrou que está tudo menos dividido. Pelo contrário, está unido, está com um rumo bem traçado. E depois, eu acho que houve uma grande elevação, que era esperada, mas que houve, e era preciso que ela existisse, na hora da vitória. Portanto, no pós, no primeiro ato a seguir, quer por parte de Pinto da Costa, na chamada de André Vilas Boas para a tribuna presidencial, que ele declinou, mas que revelou e contou e explicou porque é que não o fez. E por parte dos adeptos que se levantaram todos, também não era esperado outra coisa, mas fizeram 45 mil a aplaudir Jorge Nuno Pinto da Costa 3 vezes, se não me engano. Portanto, foi, sim, pelo menos antes do jogo, foi quando ao ele minuto chegou, 42, foi quando ele chegou à tribuna, foi quando levantaram a tarja logo aos 3 Exatamente, minutos é isso. e foi aos 42 minutos também. Portanto, acho que toda a gente acabou bastante bem na fotografia, depois de uma campanha onde não há campanhas bonitas, normalmente, eu Sim. acho. E esta campanha não foi propriamente bonita, mas eu acho que o Porto caminha claramente para não beliscar o legado de Pinto da Costa, dando-lhe claramente um sinal. Acabou. Certo. Precisamos de sangue novo. Muito obrigado por tudo, porque foi o maior dos maiores. Não há dúvida nenhuma disso. Mas o clube não pode parar. E acredito, vamos falar um bocadinho dessa questão da campanha, mas o que se sentiu é que Pinto da Costa, que era alguém que atuava, ou seja, era alguém de ação, passou a ser alguém de reação. Até na campanha. Na campanha, precisamente. Ou seja, ao sentir que existia o tipo de campanha eleitoral mais vanguardista, com ideias, com definição do que se pretendia, Pinto da Costa passou a atuar. Atuou muito rápido. E a certa altura até passa o ponto de o atuar para o exagerar no... Sim. Aquela questão do surf, ou seja... Ok, que Sim, vocês querem foi ir pelas modalidades, então eu vou acrescentar mais outra ainda, e mais outra, e Deu o pádel também. Deu uma sensação que foi que Pinto da Costa fez uma campanha antiga. Sim, sim. Contrastando claramente com uma campanha moderna, com ideias frescas, falando para um público diferente, que depois no ato eleitoral se percebeu que chegou até ao público que tradicionalmente seria o público de Pinto da Costa. Ontem ouvi... Ontem não, no sábado, ouvi várias vezes uma expressão que eu concordo e que eu gostava de saber a vossa opinião, pegando até na questão da campanha, porque a campanha foi, em determinados momentos, feia, roçou o descambar a certa altura, vamos usar mesmo esta expressão, e tu já tocaste aí no assunto. A verdade é que acontece o ato eleitoral, com os resultados que todos vimos, e de repente parece que houve ali um switch de cordialidade total, de respeito. Foi o baque da lista A de perceber, ok, fomos arrasados exatamente. mesmo. Portanto, falou-se qual é que era a expressão, que os sócios do Porto demonstraram uma enorme... de serem adultos neste Soberanos e maturidade. Exatamente. E, portanto, concordo com essa ideia que realmente, depois de toda aquela campanha de ataques muito pessoais, até da lista A à lista B, que de repente a questão da gratidão que tanto se falava, ontem viu-se, por exemplo, no Clássico. Tocas aí num ponto importante, que é ataques pessoais da lista A à lista B. Sim, Eu senti que o André Vilas Boas e a sua lista de início tentaram, até pela expressão inicial do André Vilas Boas, que é o Pinto da Costa é o presidente dos presidentes, e tentou ir pelo lado... vamos levar isto pelo lado bem. Bom, vamos levar isto pela positiva. E como o Luís dizia, houve uma reação. Eu até, olhando um bocadinho à história,
nós não somos ninguém para olhar à história, haverá gente Claro. muito mais capaz disso, sim. mas até porque nós não conhecemos outra realidade no futebol português que não esta que acabou agora, isso. uma liderança, e uma liderança não só do Porto, mas uma liderança Sim. dentro da própria Liga com Pinto Costa presente, não é? Olhando à história, isto é Pinto Costa, não é? Foi por isso que o Porto cresceu da forma Claro. que cresceu, que é nós contra todos, Sim. nós, quando digo nós, Porto, Sim, contra sim, todos, e toda a gente nos ataca e somos nós, Claro. esta região que vai contra vocês e vocês não sabem, nós somos unidos Sim. e contra toda a gente e tal. E essa fórmula tentou trazê-la para esta campanha e mostrou, eu acho que também isso revela depois, ou explica muito os resultados, essa fórmula está esgotada. Sim. Hoje e em nota dia a tal maturidade também dos sócios do Futebol Clube Sim. do Porto, Sim, inseridos numa exatamente. sociedade querem conhecer outro tipo de está num clube. ponto diferente, claramente. Falar em ponte perfeita para outro assunto, porque é importante refleti-lo, o que é que isto representa no imediato para o Futebol Clube do Porto, quais é que são os maiores desafios para André Vilas-Boas. Obviamente foram tocados vários durante a campanha eleitoral. Há a questão financeira, o Futebol Clube do Porto não vai ter Liga dos Campeões na próxima temporada, vamos perceber se vai ser Liga Europa, se vai ser Conference League, também aí há uma ligeira diferença. O que é que, na vossa opinião, são os tópicos essenciais que André Vilas-Boas tem que encarar de frente já? Eu acho que só. Desculpa, Força. vou deixar responder, mas eu acho que só há, e não sei se tu vais adivinhar, e nem sequer é de presidência, só há um clube na história recente mundial que passou por uma transição tão difícil como o Porto vai passar O nosso agora. Maia já está em modo 0-0. Já. Vai E nem estas sequer é de coisinhas. presidente, mas eu acho que teve uma influência tão grande como Alex esta Ferguson, aqui. Manchester Exatamente. City. Jesus, Deus me livre. Ui, Deus me mataram-te, perdoe. agora acabaste. United. Para a Inglaterra acabaste. Ai, meu, peço desculpa, amigo. Sim, compreendo o que dizes. Percebes Compreendo, sim. pela aura que tem em cima dele? Então agora coloco-te a questão que estava a colocar e podes começar tu. Todos nós estamos a perceber qual é que foi o pós-Ferguson no Manchester Exatamente. United. E é esse o desafio de Vilas Boas. É isso. Olha, passando a bola a Luís, porque tem esse direito de resposta, mas eu acho que esse desafio vai ser brutal. Achas que há esse risco de termos um Porto que todos nós nos habituamos a ver, e eu vou usar esta palavra sem medo nenhum, dominador na grande maioria dos últimos 42 anos? A espaços teve épocas más como todos os clubes. Achas que o Porto corre esse risco de cair aqui, entre aspas, num período mais conturbado, à procura, se calhar, do rumo definidor para as próximas décadas e isso levar a um insucesso desportivo, como, por exemplo, no Manchester United? Não acho, sinceramente, mas eu acho que há aqui um ponto vital, e nós estamos a gravar na segunda-feira, não sei se quando nos ouvirem já há novidades em relação a isto, mas para mim é o ponto número 1, Sérgio Conceição. Vai continuar? Não vai continuar? Em que moldes vai continuar? Portanto, eu nunca senti na campanha de André Vilas-Boas, e para mim foi um dos handicaps de André Vilas-Boas na campanha. Portanto, a campanha foi bastante complicada. Portanto, André Vilas-Boas nunca podia entrar no terreno agressivo que Pinto da Costa esteve, porque iria sempre ser visto como a ser ingrato, não é? Porque Sim. ele era muito complicado. Estaria fora do registro que lhe reconhecemos também, não é? Sim, não também. seria a praia dele. Não era a praia dele, e acho que ele teve sempre que... O André Vilas-Boas, durante a campanha falada, ele foi perdendo. Eu acho que foi perdendo um bocadinho, ele tem um impacto muito grande. Só que depois ele recupera, claramente, à medida em que Pinto da Costa vai dando tiros nos pés. Porque para mim, pelo que eu senti por parte dos adeptos do Porto, à medida em que houve o acordo com a Itaca, houve a questão dos terrenos da Maia, a renovação de Sérgio Conceição, tudo isto nunca foram pontos favoráveis a Pinto da Costa. Acho que ele entendeu que seriam e foi um bocadinho o tiro pela culatra. A campanha antiga que não colou numa não sociedade correu que está bem, noutro ponto. Porque acho que aí, se calhar, os adeptos interpretaram de que faltou ética para uma plena campanha eleitoral. E soou sempre a desespero. Sim. Dá essa sensação de jogar as trunfos e as cartadas. Tiro, porque isto vai virar as coisas. Nunca pareceu ser algo como se quis tentar passar na questão do Sérgio Conceição, que já estava apalavrado há muito tempo. O Pinto Costa explica na entrevista, a última entrevista que dá, a questão dos terrenos, e mesmo isso pareceu um bocadinho apressado, que foi, ou seja, o Porto tinha um compromisso com alguém privado
que depois conseguiu convencer a Câmara da Maia a vender os 2 terrenos lado a lado Certo. que fariam a academia. E eu acho que o Pinto Costa quis apressar, segundo ele, para não perder este acordo que pós-eleições, obviamente tudo muda, as ações do clube, tudo muda, não é? A imagem do clube mudou e podia perder esta oportunidade, que segundo Pinto Costa, o que André Vilas-Boas quer fazer no Olival não se compara sequer em termos de dimensão, não sabemos porque não há um projeto, mas eu acho que este apressar foi por coisas que ele provavelmente já teria comprometido e não quis deixar que o clube fizesse. Pois. Agora, em campanha, eu acho que Ficou mal. ficou mal. E voltando à questão do Sérgio Conceição, para mim é trigo limpo, que é até porque é um assunto mais mediático, não é? Tudo o resto, eu acho que o André Vilas-Boas depois deve-se fechar em gabinete e resolver de alguma maneira a exploração do estádio, a questão da academia. Mas a questão do Sérgio Conceição, por tudo o que representa, eu acho que ele tem que o definir imediatamente. E ele tem que encontrar um treinador que dê competitividade ao Futebol Clube do Porto. E nesse aspecto, Sérgio Conceição dá. Pois. A grande questão é que há algum desgaste em relação a Sérgio Conceição de uma parte de adeptos, mas eu acho que se nós fizéssemos uma sondagem, qualquer adepto, ou a maioria dos adeptos, iria querer que Sérgio Conceição continuasse. Eu acho que aí é que vai começar a... Ou seja, o André Vilas-Boas vai estar em lua de mel até a primeira decisão. Claro, lógico. E a partir do momento que toma a primeira decisão, eu acho que a primeira decisão, tirando as... É que esta é mais difícil, para mim. Esta vai ser a grande decisão. Aí vai começar aquilo que sempre dissemos, antes de haver sequer eleições no Porto, marcadas, que sempre toda a gente disse que é quem vier a seguir a Pinto Costa tem um legado pesadíssimo, porque a primeira decisão que tomar mas o Pinto Costa não faria. Sim. O Pinto Costa escolheria outro, não sei o quê. Sim, porque eu creio que, independentemente do rumo que os sócios decidiram tomar, vai ser inevitável É como a os comparação. casamentos, tu casas por amor, não é? E depois tudo o que se vive dentro de casa apaixonas-te mais ou menos, Claro, e lógico. isto vai acontecer com o Presidente. Lógico, e depois lógico, há outra história que é Sérgio Conceição é o homem que salva Pinto da Costa e o Porto. E ainda ontem Se calhar adia o declínio da direção. Eu quando digo Pinto da Costa é mais direção, porque Pinto da Costa é demasiado tão ingrato para personalizado, Pinto da claro. Costa dizer que ele é o responsável por tudo e mais alguma coisa nos últimos anos. Até porque as SADs e os clubes hoje em dia são grandes empresas extremamente complexas e Pinto da Costa não tem que escolher as pessoas certas. Eu acho que ele a certa altura provavelmente foi mais grato do que frio em algumas escolhas para decisões tão técnicas. Mas para concluir o raciocínio, Sérgio Conceição foi, e ele disse muito bem na conferência de imprensa frente ao Sporting, pós-jogo, provavelmente o milagre que Pinto Costa precisava, mérito dele na escolha do treinador, obviamente, para fazer de um Porto em fair play financeiro, em dificuldades, em desorganização, provavelmente, em dificuldades internas, de um Porto competitivo e vencedor. E Vilas-Boas tem agora nas mãos duas coisas. Uma, ou decide continuar com o treinador, que até abriu a porta a, ok, vamos esquecer a tudo o que ficou para trás e eu estou disposto a servir o Futebol Clube do Porto, mas, recordo uma coisa, o diretor de futebol não tem relação com o Sérgio Conceição, publicamente já discutiram até em conferências de imprensa pré-Taça de Portugal o ano passado, se lembram, por uma... Por Sérgio, e segundo se falamos sabe... de Jorge Costa, não é? Jorge Costa. Porque segundo se sabe, pelo problema que eu ia dizer a seguir, que é Sérgio Conceição, com André Vilas-Boas, se conseguir implementar o modelo que quer, vai ser só treinador de futebol. Vai perder poderes. E eu não sei se Sérgio Conceição se volta a adaptar a esse papel que nunca conheceu no Porto. Ele, desde que entrou no Porto, foi diretor de futebol, diretor da equipa, coordenador da formação, de scouting. Se calhar no início ainda foi, só que foi ganhou esse poder rapidamente. E o Sérgio Conceição, segundo conheço e segundo sei e segundo se vê também de fora, é alguém que gosta de ter esse poder e que sente no Porto que precisa desse poder para conseguir vencer. Ganhou esse crédito, e ganhou de facto, nestes últimos 7 anos, porque, como estavas a dizer, de certa forma foi ele que deu a mão a uma direção que precisava de alguém como Sérgio Conceição. E por isso, eu não sei se essa decisão é estratégica, não só para o próximo quadriênio, é estratégica para o que vem do futuro do Porto, porque vai estar na Liga Europa, vai estar em condições financeiras diferentes dos adversários, porque não vai estar na Champions League, etc, etc. E se tu começas a ganhar, é uma coisa. Se tu começas a perder, é outra coisa. E o Sporting, por exemplo, é o último exemplo disso mesmo. Mas há aqui alguém que, desculpa, vou pegar uma declaração tua de há 2 episódios
que disse que o Futebol Clube do Porto até se costuma dar bem nestas situações de crise desportiva, de cair numa competição europeia, neste caso menor. Deste os últimos exemplos, um deles até com Vilas Boas no comando técnico. E depois, atenção, eu acho que há aqui um aspecto muito importante. Sabendo das dificuldades que o clube vai agarrar, vai enfrentar, quando eu digo o clube, digo a SAD, obviamente, estes 80% agora também têm responsabilidade. Têm a responsabilidade de saber amparar a equipa, de saber estar ao lado e de não saber só cobrar por resultados, porque isto é eu acredito que na próxima época, até se calhar daqui a 2 épocas, o Futebol Clube do Porto não vai ter a mesma capacidade financeira dos 2 principais rivais. E o cenário que o André Vilas Boas vai encontrar é sempre, isso é em todo o lado, não é só no Porto, Claro. é sempre pior do que imagina. Lógico. Sim. E por isso, nessa altura, é muito necessário que estes 80%, e quando eu digo 80%, digo 100%, obviamente, Claro, mas lógico. estes 80% depois também saibam compreender e saibam amparar e estar ao lado da equipa e ser claramente o 12º jogador. Portanto, é importante que ao fim de 2 ou 3 meses não comece já aqui uma enorme cobrança, como se as coisas fossem resolvidas da noite para o dia. Mas em relação a Sérgio Conceição, eu não sou ninguém para dizer que ele errou, nem sou ninguém para dizer que ele falhou, mas eu teria feito uma coisa de uma forma diferente do que Sérgio Conceição fez. Portanto, Sérgio Conceição renova na semana antes, ou é anunciada essa renovação, e eu acho que o Sérgio Conceição tinha que fazer uma coisa. Ou na conferência pré-jogo, que é no dia das eleições, acho que era quando lhe ficava melhor, mas também podia ser no pós-jogo. Eu acho que Sérgio Conceição, até para ser melhor para si próprio, devia ter feito uma coisa, devia ter dito: sim senhor, eu renovei por 4 anos, era o presidente que estava em funções, tínhamos um acordo, isso aconteceu, mas quem chegar Sim, o meu lugar está à está disposição. totalmente à vontade, e se entender que eu não sou o homem certo, eu saio. Se fosse eu teria feito assim. Eu acho que isso está implícito. Não o disse, é verdade. Mas é importante se calhar dizê-lo. Sim. Porquê? Porque abre Porque janela senão- à especulação e ouviu-se muito essa questão que ele agora de facto tem a faca e o queijo na mão. Sim, Se mas, ele não mas aceitar uma rescisão, o Porto tem que lhe pagar. é isso. E se ele fizer isto, mentalmente, emocionalmente, Claro, eu ele percebo vai o que estás colocar a a dizer. batata quente nas mãos de André Vilas Boas. Certo. E vai ser muito mais difícil para André Vilas Boas, para com um treinador que se calhar a maioria dos adeptos gosta ou se revê ou sabe que com Sérgio Conceição o Porto é competitivo, desfazer-se dele e ir buscar outro nome, seja ele qual for. E a questão é, se tu sentisses, é que Zubizarreta foi anunciado, Jorge Costa foi anunciado, mas não foi anunciado nenhum treinador. Eu ia não é? pegar por aí. Porque há essa questão, e por isso, só para concluir, eu acho que Sérgio Conceição teria sido se o tivesse feito, porque metia agora a pressão toda em André Vilas Boas, e se calhar André Vilas Boas ia se sentir um bocadinho na obrigação, para não ser fraturante, de continuar com Sérgio Conceição. Se tivesse de tomar uma medida, podia ficar ele mais mal visto do que o próprio Sérgio Conceição. Eu acho que o Sérgio, já em várias ocasiões quentes do seu legado no Porto, já colocou o seu lugar à disposição, e eu acho que se o André disser assim: Sérgio, podes ser meu treinador se isto. O Sérgio vai dizer, concordo ou não concordo. Se ele discordar, eu acho que ele sairá sem pedir indemnização, Sim, também pelo acho. perfil que ele foi anunciando. Agora, Também acho. percebo o que o Luís diz, publicamente para o sócio, É isso. não é há isso. qualquer indicação, Claro. e até dá a sensação que o contrato que foi assinado 2 dias antes coloca um problema no Porto. Sim, E eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que ele será a parte da solução. Ele nunca pode mostrar que está agarrado a esse acordo, não é? Sim. Isso E ele seria o disse que pior. não estava, não é? Sim. Isso E ele acho que disse, não, acho claramente. que não. Isso ele disse, não estou agarrado ao Conhecendo a personalidade de Sérgio Conceição, eu acho claramente que ele não vai ser essa pessoa agarrada, mas ele teria ganho muito ao dizê-lo. Acho Até que era porque importante. o contrato é assinado na perspectiva, isto vendo de fora, Sim. muito de fora, e vendo também, ouvindo o que o sócio vai dizendo. O contrato é assinado na perspectiva de salvar uma candidatura e um clube, e não de salvar o treinador. Sim. Portanto, o treinador tem mais crédito para o Sim, clube sim. do que se agarrou a um barco assinando aquele contrato. Certo. Portanto, nesse Claro, sentido, eu acho é que o isso. Sérgio tem esta completa consciência, e por isso não será, acho eu, não será um problema se o André não se revir
Ou se o Sérgio não se revira no André, ou o André no Sérgio. Só para terminar o assunto, Sérgio Conceição, para irmos ao ponto seguinte, e porque se foi tocado aqui, foi uma boa estratégia. O Alex, parecia que estavas com o braço na mão. Não estava só. Estavas só a coçar a cabeça. Né? Atenção, vocês não desfoquem do assunto, mas temos aí um CEO fora que acho que é. Acho que é. Vai pôr televisão e tudo. Cuidado, cuidado. Exato, vamos ter televisão e tudo. Só para desanuviar. Já Vamos estou a pôr fasquia e depois. Sim. Pois é. Não aguentas a pressão? Ah, Vasco, A não, única vou vez que também. se levou a fasquia, o Duarte depois disse: Foi. Ele foi dos melhores, mas. Não é como quem diz. Sim. Não, mas também tem que ser porcaria. assim, senão Deus me livre. É isso. Mas o tema está bom. Queria só tocar aqui numa questão que vocês já levantaram e só muito rapidamente a vossa opinião. Vilas Boas, de facto, não embarcou na onda do dizer apresentou um diretor desportivo, apresentou um diretor-geral, nunca falou na questão do treinador. Foi inteligente da parte dele e o que é que isso, de certa forma, permite interpretar em relação a Sérgio Conceição do lado de Vilas Boas? Eu acho que foi muito inteligente, sinceramente. Acho que o Luís discorda, mas eu acho que foi muito inteligente porque o André sabe que que Sérgio Conceição poderá dividir muito opiniões no seio dos adeptos portistas e por isso ele não quis já comprometer-se, sabendo que tem uma conversa para ter com o treinador que mais ganha nos últimos anos no Futebol Clube do Porto, que tem, como ele disse ontem, mais títulos sozinho do que os rivais juntos nos últimos 7 anos. Não podes dizer, não, eu não quero este treinador. Claro. Eu acho que tens de ter uma conversa com ele, perceber se ele está disposto a encaixar nas tuas ideias. Ok, Sérgio, queres ir por aqui comigo? Ou estás totalmente contra isto e vamos ter que arranjar um acordo e tu sais? Porque o André, sendo ex-treinador e conhecendo bem o mundo do futebol e agora também o mundo da gestão, foi muito inteligente ao não comprometer já uma franja de adeptos que quereria Sérgio Conceição. Até porque qualquer nome fora... Claro. Ou tu vais buscar um nome, sei lá, um Abel Ferreira, que não tens dinheiro para pagar, provavelmente. Disseste José Mourinho? Não. Desculpa. José Mourinho. Ou... Esta é a parte em que começamos a falar em José Mourinho para o Porto, agora também, depois de termos falado no Não. Benfica. Aí voltas a ter uma cisão, não é? Portanto, se Sérgio Conceição é com Jorge Costa, depois tens Mourinho com Vilas Boas. Que eu saiba, não há nenhuma normalização de relações. Estás agora a colocar uma coisa que eu Era épico. tinha varrido para debaixo do tapete. Vilas Boas ser presidente do Exato. Mourinho. Mourinho foi patrão do Vilas Boas e agora Não, Voto acho, nisso, que era, voto acho que era nisso. the impensável. slave becomes the master. Mas- The slaves becomes the master. Falou-se em Gasperini a certa altura da, Sim. da Pois campanha. foi, exato. É um nome que o Vilas Boas nunca assumiu, mas, Claro, sim, mas sim. Foi deveria atirado. acontecer. Mas eu percebo o que tu dizes. Nenhum nome seria E alguém suficientemente falou- forte para... Alguém falou esta semana, e até nós na entrevista ao ex-presidente do Barcelona, ao Bartomeu, ele disse que o Zubizarreta é um grande fã do Marcelino, que está de saída do Bilbao, Certo. certo? O ex-treinador do Barcelona, desculpa. Não, o Marcelino Não, está no Valverde. Villarreal. O Valverde. Do Valverde, Valverde. que está de saída do Bilbao. Marcelino Saída, Valverde. quer dizer, termina Sim, contrato. sim, sim. Veria, por exemplo, imagina que o Vilas Boas dizia o Valverde é o meu próximo treinador ou o Gasperini é o meu próximo treinador. Internacionalmente são dois nomes espetaculares, brutais. Sim. Encaixariam no Porto? Não sei. Em termos financeiros, baixariam para vir para o Porto? Provavelmente Pois. sim, porque queriam treinar o futebol Sim, do Porto claro. nesta fase da sua carreira. O adepto do Porto comprava isto com grande ilusão? Eu acho que não. Eu acho que os adeptos do Futebol Clube do Porto poderão estar aqui numa espécie de limbo interessante, porque tu estavas a falar em todos esses nomes, treinadores indiscutíveis, e eu estava rapidamente a fazer um flashback dos últimos 20 anos do Porto, treinadores estrangeiros. Não correu bem. É isso. Eu não sei se os adeptos do Porto estalam o dedo imediatamente A e dizem fórmula Sérgio do Conceição Porto, não. com mais sucesso. Sérgio Conceição não entra bem neste perfil, mas até entra, porque quando sai é para o Nantes e volta. Mas a fórmula de sucesso do Porto é pegar um treinador interno, Sim. interno quando digo do campeonato Sim. português, talentoso, e colocá-lo na equipa principal, dar-lhe boas ferramentas e sucesso. Disseste Daniel Souza? Ah, não, desculpa. Desculpem, estou a Era brincar. o, nome, estou a brincar. era o nome que eu tinha na Não, cabeça, Daniel mas o Braga Sousa antecipou. Já não dá? É isso. Quer dizer, não dá. O Braga, Dá o Braga em tudo. termos de negócios, é muito ágil com o Porto. Portanto, o Porto, historicamente, Exato. muito conhecido. Dar com... daria sempre. Se quiserem muito. E se não formos, e se até alargarmos isto aos outros clubes grandes portugueses, Ruben Amorim foi assim,
O Benfica Eu acho que o Benfica é tem um perfil diferente. diferente. O Benfica é diferente. Acho que o Benfica, ok, Roger Mas Schmidt Jorge Jesus também veio de baixo, não é? Jorge Jesus foi assim. Sim. Portanto, eu acho, Por aí, veio de baixo. o Rui Vitória também. eu acho de que certa esta é a forma, fórmula, Sim. um bocadinho a Alemanha, a Alemanha, eu acho que é a fórmula perfeita para um clube da dimensão dos portugueses, que é pegar no talento, Sim. e é muito o talento em Portugal em termos de treinadores. Depois é aquele, lá está, aqui voltando a Pinto Costa, é aquele faro que o Pinto Costa tinha para os treinadores. Aconteceu com Mourinho, aconteceu com Vilas Boas, aconteceu com muitos treinadores, que é, o Sérgio Conceição então é o exemplo perfeito, que é sentir, és bom treinador, sim, encaixas no perfil Futebol Clube do Porto, por exemplo, Sim. o Paulo Fonseca. Perdeu-se Ótimo nesse treinador, sentido. não encaixava Excelente treinador, perfil se calhar do não foi o melhor perfil Sim, para liderar um sim. projeto como o Futebol Clube do Porto, também com algumas dificuldades. E esse faro, lá está, a decisão de Vilas Boas do treinador vai ser para mim a principal decisão que ele vai ter e vai ser o divisor de águas entre começar muito bem ou começar com o pé esquerdo na para presidência. terminar este tópico. Eu acho que estrategicamente o Futebol Clube do Porto vai ser um clube mais aberto, mais discursivo, mais conversador, e estamos a entrar numa fase absolutamente decisiva para o futebol português com a questão da negociação dos direitos televisivos, e aí vem aí um grande desafio para André Vilas Boas. Acho que para o exterior o Futebol Clube do Porto vai claramente passar a comunicar melhor, mas eu acho que esse lado mais... eu não quero usar nenhuma palavra que seja mal interpretada, mas esse lado mais aberto, mais disponível, mais vanguardista, talvez. A comunicação não tem que ser vanguardista. Eu vou mas usar pronto. uma palavra que Vilas Boas usou durante a campanha e, portanto, não há problema em usá-la. Mais transparente. Mais transparente também, sim, isso aí garantidamente. Apesar disso, eu acho que não pode correr o risco de ir buscar um treinador macio. O que é um treinador macio? Um treinador que venha demasiado suave, que não vista a raça do dragão, não é? A mística, aquela alma que precisa, que Sérgio Conceição encarna muito bem. Há alguns nomes que podem ser interessantes para isso, há alguns que se podem fazer. Um Daniel Sousa a ser assim. por Não, exemplo. também não via. Mas acho que Daniel Sousa ou alguém em Portugal mais rapidamente se adaptaria a isso do que propriamente alguém que vem de fora. Eu via um Abel a ser assim. Por isso é que eu falei no Abel? perfil dele. Vi O Abel era o a treinador ser perfeito. claramente Total. isso. O Abel era o Total. treinador perfeito. Agora, Sim. dificilmente financeiramente. Ou o Abel diz assim, não, eu quero muito Fecho o ir capítulo fazer aqui, isto. está feito, e Ou- volto para a Europa. Só que o Abel, nesta altura, é a altura em que ele, acho eu, menos quererá sair do Brasil. Porquê? Porque o Abel já, no fundo, já passou aquele hype do Abel de ganhar 2 Libertadores. Ao mesmo tempo, ele volta a ter uma equipa competitiva para ganhar. A época já começou e em 2025 há um Mundial de Clubes. Pois. E ele vai querer jogá-lo porque já tem Poderá ser o passaporte. fechar de capítulo para ele Sim, na história aí do Palmeiras. sim, aí sim. Portanto, mais uma época de Abel no Palmeiras eu acho que vai acontecer. Depois resta saber quem é que o vai agarrar. Eu acho que o Abel acha que dali vai para o topo europeu. Se calhar não vai para o topo europeu. Quando eu estou a falar de topo, estou a falar dos mais Ali de 4, 5 endinheirados. clubes. Eu acho que ninguém sai do Brasil para o topo europeu. É isso. Pois. Por isso eu acho que a porta acho de que Portugal... desde o Vanderlei Luxemburgo, que ninguém sai de lá. eu idade acho que tem o ele Abel precisa de mesmo? passar o Abel. Muito novo ainda. O Abel Sim, tem deve ter 40 e 40. Sem tempo. Eu acho que por isso eu acho que ele precisa de passar, Nossa, Alex já está a ver. de voltar a entrar na Europa para 45. 45. muito novo. Perfeito, ainda tem muitos anos. Ou seja, eu acho que estamos a especular muitíssimo, mas eu acho que a porta de entrada Porto para mostrar que de facto é aquele treinador competente que é Sim, e sim. dar o salto para a Europa seria a carreira perfeita. Agora, financeiramente, Porto Claro. está longe de conseguir Lógico. contratar o Abel, a não ser que o Abel consiga dizer assim, eu abdico do salário que tinha aqui. Não tenho dúvidas nenhumas. Abdicaria? Acho que sim. O Abel ganha 6 milhões ao ano, se não estou em erro. Fora o resto. 6 milhões Se fosse de salário só. de salário. Sim, só salário. Não tenho dúvidas que ele abdicaria de grande parte para vir. Agora não era Está num para, clube que lhe dá um para avião- vir 10 anos ser Pois. treinador Um do avião Porto. não é? particular para viajar. Exato. Com a o equipa, presidente com a do família. Palmeiras Tem que ir de comprou- autocarro. Sim. Estávamos aonde? Estávamos no último tópico, porque já nos estamos aqui a espraiar longamente, mas tu já... Mas eu só queria concluir que Mas eu acho que estavas a tocar já eu no não assunto sei que eu se é queria para ir a seguir. Valverde.
Não sei se é para Valverde. Ok, não. Já, Eu já acho que temos o- passado essa fase. amigo. Pronto, ok. Não, Não, estou a pensar no treinador. É muito complicado. Mas tu muito, tens que muito pensar, Estou não é? muito complicado. curioso para Tens que perceber o perfil Muito que o André curioso. vai Muito escolher. curioso. Até porque ele é um ex-treinador. Pois é isso. Por isso ele terá noção, mas eu acho que ele também tem noção do que é que o Porto precisa. Portanto. Pois, eu acho que, e agora para fazer o embrulho final neste assunto, acho que o Vilas Boas tem aqui um desafio muito delicado, que é abrir o Futebol Clube do Porto para a modernidade, para a tal comunicação mais adequada aos tempos, sem perder uma coisa que eu acho que nenhum adepto do Futebol Clube do Porto quer perder, que é o Identidade. ADN Porto. ADN, mística. Esse é o desafio. E não é? isto- Esse é o Onde é desafio. que Como estavam vais os limites equilibrar isto? muitas vezes da direção Pinto da Costa, e ele vai ter que perceber como encaixar tudo Mas isto. a questão é que Zubizarreta não o tem. Pois Mas é. André tem. É isso. Jorge Costa tem. É isso. Portanto, Vai ser isso interessante está lá, perceber isso quem está é lá. que vai fazer aqui os É importante que o equilíbrios. treinador também o tenha, sim. Última questão, e tu já tocaste aí um bocadinho no assunto, que é o que é que esta eleição, esta mudança de rumo, de geração, pelo menos no Futebol Clube do Porto, significa também para o futebol português e para a relação com os outros clubes do futebol português, desde logo com os dois grandes rivais. Falou-se e criticou-se durante as últimas décadas de que não havia um projeto comum para melhorar o produto de futebol português, porque não havia entendimentos entre os três grandes, 4, 5. André Vilas Boas traz essa visão de gestão, ele preparou-se para isso, ele vem com esse backup de uma visão de mundo, de uma visão de porque não dizer, ele é empresarial da coisa. O que é que isto significa desde logo para Rui Costa e para Frederico Varandas? E o que é que podemos ter aqui de mudança de dinâmica no futebol português? Eu acho que o futebol português, em termos de dinâmica, nos últimos anos tem variado bastante. Houve um largo período de incompatibilidade total entre Benfica e Porto. Isso, para mim, acho que se amenizou totalmente com a chegada de Rui Costa. Só que, ao mesmo tempo, a chegada de Rui Costa foi mais ou menos na altura de Frederico Varandas, e é quando o Sporting, que com Bruno de Carvalho estava próximo do Porto, passa a estar distante. Nesta altura, eu diria que o Porto, eu não vou dizer que é mais próximo do Benfica do que do Sporting, porque não sinto que haja proximidade. Claro. Acho que se calhar há muito maior coordenação entre o Benfica e Sporting do que propriamente do Porto com algum dos outros. E acho que André Vilas Boas, nesta altura, tem que entrar num campo de pacificação do futebol português, e não é por acaso que na sua campanha, ao contrário do que é comum nas campanhas, todas as campanhas, e recentemente tivemos campanhas de Benfica, tivemos campanhas de Sporting, e há sempre a tendência, para cair bem nos adeptos, de atacar os rivais. Claro. André Vilas Boas não caiu nesse discurso. Houve ali um jogo ou outro em que o Porto foi prejudicado em termos de arbitragem e ele insurgiu-se, nomeadamente na Amoreira, mas regra geral nunca fez aquele discurso bélico para com os adversários. Isso é interessante do ponto de vista de pensar futebol português. Só que depois chegas a uma altura em que tens que prestar contas aos sócios, tens que dizer aos sócios que vais representar o teu clube, os melhores interesses do teu clube. E vamos entrar aqui numa fase bastante complicada, porque Porto e Sporting não aceitam receber menos do que o Benfica. Pois. O Benfica, que tem uma falange de adeptos maior, não aceita receber o mesmo que os rivais. Eu estou a traçar um plano muito superficial da coisa, sim, mas no fundo é isto. Mas é um assunto que vai ter que ser e depois é isto para baixo, tempos. Que é o Braga também a achar que já está muito perto dos outros, e depois o Vitória não querer menos do que o Braga, e por aí fora. Portanto, vai ser eu tenho uma expressão na cabeça, mas não a vou utilizar, mas vão medir coisas, vão medir, sei lá, órgãos. Órgãos, pode ser órgãos. Sociais. para se perceber quem é que vai levar a melhor nisto, mas importante mesmo é que toda a gente perceba o futebol português vai sendo competitivo pelo 6º, 7º lugar do ranking da UEFA, mas está a uma distância cada vez maior dos 5 primeiros. Pois. E se calhar esse 6º, 7º lugar está em perigo em relação a Holanda e Bélgica. A Bélgica também já está a começar a crescer. Países Baixos. Países Baixos. E acontece... Nossa, Alex hoje está menos interventivo e eu sinto ali uma certa animosidade. Acontece. O tom nisto foi... Desculpa, Alex, eu já te vou dar a palavra. Já vens. Acontece só que a Rússia saiu de cena, e por isso é que a Rússia era a grande rival de Portugal na última década e deixou de a ser. Mas
para mim é o que mais me preocupa. Em termos de cenário português, é como é que nós, que somos um país que vamos continuar a ser formador e exportador, continuamos a ser competitivos a nível europeu e a nível mundial. Maia, estás a ver porque é que os nossos episódios têm 1 hora? Se não O Maia tirarmos a falou mais ficha ao do que homem, Estás a ver? Estamos a medir a ordem. órgãos sociais. Não, eu concordo com o Luís, mas eu acho que o desafio depois é, e o Vilas Boas já falou disso numa das entrevistas, acho que é a Antena 1, em que ele diz que temos que nos entender para bem do futebol português Exatamente. e estar unidos nesse sentido de termos uma só voz entre Porto, Benfica, Sporting, incluir Braga Claro. também. Isto na teoria é uma mentalidade positiva. Acho que o futebol português pós-Pinto da Costa e com André Vilas Boas provavelmente vai amenizar um bocadinho as barreiras que havia de muitos anos de guerras, entre aspas, guerras, muitas aspas, sobretudo nesta altura, entre os clubes. Agora, é bonito dizer, depois fazer é diferente, porque depois Porque há uma cultura, não só no Porto, mas que por arrasto de muito daquilo que Pinto da Costa representou, alastrou-se à relação com os rivais, que vai ser difícil. Sim, os adeptos têm o hábito deste discurso um bocadinho mais, Claro. mais voltado para dentro, e nós é que Sem importamos, etc. O abrir este discurso é importante. Acho que o futebol português, nesta fase, como o Luís disse, vai passar a fase decisiva em que Vilas Boas pode ser uma peça muito importante para levar o produto a melhorar. Agora, como se costuma dizer, para dançar o tango, e aqui o tango São não a precisos- 2, mas a 3, Ou a mais. ou até 4, Sim. um tango a 4, é preciso que os 4 estejam muito bem coordenados, e basta dar um passo ao lado que depois começa a descoordenar toda a gente e já ninguém dança bem. E quando a bola começar a rolar, quando também o André Vilas Boas começar a perceber que o Porto se calhar ou não estava a ganhar ou houve uma fase pior, vai ter que reagir. E isto é demasiado complexo para se dizer assim, não, agora chegou o homem com a bandeira branca e isto vai correr tudo bem. Se calhar não vai haver muita coisa para trabalhar, mas acho que Vilas Boas vem com essa mentalidade e isso já é um bom sinal. Eu acho que o Vilas Boas tem aqui um trunfo que é quase dado de borla. Se me permitem aqui a opinião, num programa que estou mais de moderador e está a ser ótimo ouvir-vos, mas eu acho que o Vilas Boas tem aqui um trunfo muito, muito importante de jogar, que é durante décadas os rivais escudaram-se sempre nos defeitos do futebol português, na atitude bélica que Pinto da Costa E não só promoveu. escudaram-se. Eu não sei se vocês concordam com isto, se calhar até me mando para fora de pé ao dizer isto, mas não só escudaram-se, como a certa altura copiaram esse modelo. Sim. E mais aqui, mais uma vez sem problemas, Luís Filipe Vieira ganha alguma preponderância no Benfica e consegue se calhar colocar o Benfica em termos competitivos mais próximos do Porto, porque num registro não igual, mas semelhante, entrou nessas guerras. E só para terminar E o meu o Varandas, raciocínio... quando entra agora, entra a atacar também Sim. aquele Não que ele igual? sabia. Sim. Não achas que o registro de Vieira Não. foi muito igual ao de Pinto da Costa? Não, acho que há ali diferenças muitas vezes no... Só geográficas, se calhar. Não, mas coloco a gravidade muitas vezes das atitudes no mesmo nível. Às vezes usaram foi formas diferentes. É só nesse aspecto, mas acho que sim, em termos de tornarem o futebol tóxico, os dois ao mesmo nível, indiscutivelmente, e Vieira cavalgou muito a onda do apito dourado, carafunchou ali muito a seu proveito. E quando o Frederico Varandas entra, um dos seus alvos é Pessoalizou muito em Pinto da Costa, aliás, Varandas, tribunais sim. com várias, não só de Pinto da Costa, mas com várias pessoas da estrutura do Porto, em alguns jogos que correu mal nos túneis Sem dúvida. nas garagens, etc. A expressão do 40 anos disto, não é? Sim, Depois exatamente, o Porto muito bem conseguiu Sim. virar a seu favor. Conseguiu porque capitalizou dentro do campo e Claro, conseguiu pegar claro, nisso. claro. E Sérgio Conceição capitalizou bem isso. E depois há uma expressão que se usa muito no mundo do futebol e que é muito verdade. Há uma diferença muito grande entre a bola bater no poste e entrar e sair, e isso depois muda, como dominós, muda toda a estratégia que estava planeada em termos de clube, em termos de comunicação, em termos de tudo. Mas os clubes muitas vezes copiaram um modelo que funcionou até 80-20 de derrota para Pinto da Costa, funcionou até aqui. A partir daqui é preciso mudar. Ou até, se calhar, se formos se calhar um bocadinho mais frios, funcionou até há uns anos e deixou de funcionar agora, daí os 80-20 nas urnas. E eu acho que o facto de mudar no Futebol Clube do Porto esta cultura pode mudar depois por influência também a cultura dos outros clubes. E era aí onde eu queria chegar. Eu acho que os outros clubes, pegando nos dois grandes rivais à cabeça, se Vilas Boas for de facto inteligente,
vai colocar o ónus da mudança também neles, porque se apresentar diferente, com uma abertura diferente, com uma postura diferente, com um projeto diferente para o futebol português, eventualmente se as coisas não funcionarem, poderão sempre recair sobre Rui Costa, sobre Varandas, se não souberem aproveitar isto se Vilas Boas de facto vier com esta intenção. Luís, queres acrescentar alguma coisa? Não, eu quero acrescentar que se o André Vilas Boas for igual a si próprio, eu acho que é alguém que vai garantidamente defender os interesses do clube, mas vai ser alguém que vai ter disponibilidade para dialogar e para conversar. Eu acho que em termos de dirigismo, nesta altura, as coisas vão virar-se um bocadinho contra Rui Costa. Vai ser interessante essa parte. Primeiro porque o Benfica está num claro clima de instabilidade por causa da questão do treinador. E depois porque o Rui Costa, enquanto que no Sporting foram os sócios que meteram lá Frederico Varandas, no Porto foram sócios numa atitude que eu nunca imaginaria. Sim. O que é que eu quero dizer? Eu nunca imaginaria durante grande parte da minha vida que isto fosse acontecer. Se calhar no último meio ano percebi, ok, Sim. isto vai acontecer. Nunca imaginaria que pelos 80%, mas acho que os adeptos do Porto deram um claro sinal, como já falámos aqui, mas no caso de Rui Costa, apesar de a última eleição ter sido histórica, mas já não enfrentou um Noronha Lopes que foi forte na oposição a Vieira, Sim. enfrentou um Francisco Benítez e foi lá reconduzido, mas pega na batuta como presidente numa Sim. linha de sucessão e não se libertou totalmente dos tentáculos do vieirismo. Portanto, nesta altura, para essa questão do mundo novo, do futebol novo, de olhar em frente, se calhar Rui Costa vai ser um bocadinho mais cobrado do que todos estes, precisamente por isto. Vamos ver. Eu vou deixar esta ideia assentar, porque de repente Rui Costa é dos três o presidente mais velho. É verdade. Não é. Então não é? O Varanda está em funções há mais tempo. Não, mais velho em idade. Em idade. Em ok, idade. ok. Verdade. Em idade. Mas é engraçado, estava a ouvir o Luís e é engraçado como a figura de um treinador pode definir se a tua presidência é boa ou é má. Porque o sócio comum, Claro. isto é, acho eu, Sim. o sócio comum não quer bem saber se tu exportas mais, se tu vendes por uma porcentagem maior ou menor para o empresário. O sócio comum, Sim. mediano, a preocupação dele é se a equipa joga bem, não joga, ganha, não ganha, é Sim. campeã, não campeã, quantos títulos ganhou. E aí a figura do treinador, e por isso é que voltamos à decisão do Vilas Boas de quem vai ser o Sim. seu homem para dar a cara com a Sim. equipa daqui para a frente, eu acho que é a decisão mais importante da carreira de dirigente do Sim, Vilas Boas. para mim a exploração do estádio e a questão da Academia do Porto é claramente o mais importante para a vida da SAD, do clube. Mas em termos de mediatismo, em termos de ligação com adeptos e empatia, é a questão do treinador. Absolutamente. E depois, desculpa, só mesmo para terminar, porque são muitas coisas a fervilhar. Já estamos a receber mensagens rápido, do rápido, Gonçalo a dizer para avançarmos coisas a E seguir. depois é que 42 anos de presidência têm raízes muito profundas. Eu diria que nem são só raízes, é o tronco Sim. da árvore toda e só as folhas é que podem mudar rapidamente. Mas o Vilas Boas vai ter que olhar para o clube, cortar gorduras, porque claramente o Porto, Sim. do que se sabe, vive acima do que pode viver neste momento, e viveu com fair play financeiros, etc. E o Vilas Boas tem uma missão também, além de pôr a equipa a ganhar, de escolher um treinador, de escolher a missão, os objetivos do clube a curto prazo, longo prazo, estratégias, que é provavelmente a missão mais importante de um presidente, vai ter que olhar para dentro e dizer assim: quero ou não quero renovar toda a estrutura à minha imagem, como é que eu vou fazê-lo, onde é que eu vou começar por tocar, se eu mantiver muitas destas pessoas que estão aqui comigo a trabalhar na decisão do dia-a-dia do clube, até que ponto é que não estou a deixar prolongar um reinado de 42 anos? É algo que Rui Costa sofre muito na pele, por É exemplo, algo que Rui Costa, e que não pode chegar lá e dizer agora bora, tudo embora, agora Claro. é tudo novo. Claro. Não tens Difícil. esse conhecimento, é muito difícil, portanto serão muitos anos. Os sócios que votaram provavelmente têm a esperança que seja mais rápido, mas serão muitos anos de renovação Sim. do clube. A transição não é em agora. 2 anos, em 3, em Claro. 4. Olha, eu se fosse Vilas ontem- Boas, e ia ontem buscar tive outra questão. Vilas Boas. Já estamos no CEO Fuera? E ontem surgiu uma outra questão, que é
O que é que tu estavas a dizer há pouco? Agora esqueci-me. Olha, tinha uma questão e esqueci-me. Depois é que tu lá fora dos- dizias que ias ter uma questão da para nós academia? esquecer. Aí podia ter sido Não. logo no início. Não, olha, passou-me. Mas fica em stand-by. porque pois tinhas uma questão para nos vais meter. refletir sobre isso e pode ser um bom final para o nosso episódio. Entretanto, vamos avançar ao desenterrado porque o nosso Gonçalo disse, esqueça, não há tempo para isso. Sim, ao Gonçalo é o ónus da responsabilidade cai sobre ti, se não tivermos desenterrado. Portanto, vamos ao Isto Sim desta semana. Pronto, o Isto Sim desta semana é meu e teu, não é, Luís? O nosso Pedro hoje esquivou-se. Mas comenta os nossos Isto Sim. Vou Eu tenho começar... um isto não, mas Tens um é isto rápido, não? é só uma frase. Sim, eu vou Tens também... que pensar no desafio que tens para nos deixar, atenção. Exato, Agora estou exato. curioso com isso. Também eu, vai pensando nisso. O meu Isto Sim Já me vou lembrei. despachá-lo em 1 minuto. Já? Já me lembrei. Já te lembraste? Então vai, dá-lhe aí. Queres agora? Pronto, não, vamos É lá, rápido. então. Vamos lá. Eu ontem fiz um exercício que foi: imagina que ontem falo do dia do jogo do Clássico, estávamos na posição inversa. O Porto estava a uma vitória de ser campeão neste campeonato e estava na final da taça. Pinta Costa ia a eleições com André Vilas Boas. Qual seria o resultado? Ganhava. Quem? Estava Pinta aonde? Costa. Não O Porto ganhava. estava na posição de ser Sim. campeão, estava a uma vitória de ser campeão, estava na final da taça, tinha chegado este ano aos oitavos de final da Liga dos Campeões como chegou. Eu atrevo-me a dizer... Havia as Sim. mesmas eleições, só que mudava só o cenário desportivo. Qual é que era o resultado? Atrevo-me a dizer que os resultados foram tão expressivos, demonstraram uma tendência tão clara de estado de espírito, que eu acho que Vilas Boas ganhava na mesma. Vou-me atrever a dizer isso. Mas se calhar não pelos 80-20. Eu acho Talvez, que era, talvez ganhava não. 51,48,8, porque há os 0,2 de Nuno Lobo, que Claro. esses aí eram intocáveis, não é? E os novos e brancos. Eu queria falar de Nuno Lobo. Não temos tempo para vamos falar, de Nuno não Lobo. temos tempo para falar do candidato da lista C. Peço imensa desculpa, mas eu Apetece-me acho chorar. Apetece-me chorar. que vê lá em caminhos é que estás a meter. Não. Estás emocionado? Isso é, Estás eu não emocionado. me meto na toca do Lobo. Estás Vamos emocionado. embora. Sim, mas eu respondendo à pergunta, acho que foi demasiado expressivo. Para não ganhar Para Vilas Boas não na ganhar mesma. Vilas Mas, Boas. Ia ser mais equilibrado, Talvez. mas eu acho que se calhar ia haver mudança. Acho que não é sim, mesmo? acho que sim. Acho que e aqui voltamos à maturidade que falámos há pouco dos sócios do Futebol Clube do Porto que votaram. Acho que souberam olhar para lá disso. Muitos votaram a olhar nisso, claramente, e por isso é que se calhar a diferença foi tão esmagadora, mas acho que a maioria soube olhar para lá da questão desportiva Sim. do momento. Acho que sim, acho que sim. Isto sim, vou despachá-lo num minuto, ou menos de um minuto. Os 2 golos do Gyökeres ontem no Dragão foram em menos de um minuto, não foram? Portanto, é o tempo que eu vou demorar. Gyökeres, who else? Qual George Clooney e Café? Eu ontem lesionado. E eu atrevo-me a eu aqui vou-me esticar à grande e os sportingistas provavelmente vão-me rasgar de cima a baixo, mas eu vou dizer isto. Se não houvesse Gyökeres, e depois daquilo que foi a primeira parte do Sporting ontem, com muitos erros também de Ruben Amorim na abordagem, na ideia, deu uma de Jorge Jesus ontem, eu atrevo-me a dizer o que é que seria deste Sporting sem Gyökeres. É inacreditável. Não só os 2 golos que ele marca, naqueles 50 segundos, 45, mas a forma como a equipa passou a jogar completamente diferente. E o que ele traz à equipa, e o Ruben Amorim admitiu isso na Flash, que realmente ele... Não criou... Ok, canalizam mais jogo nele, mas não Mas acho há- que o Sporting tenha criado oportunidades. Mas mete logo em sentido. Foi diferente. claro. Foi diferente. Mas a Eu verdade digo é que não há as 2 comparação primeiras entre a primeira- abordagens dele, ele falha, ele é metido no bolso. Martim Fernandes, pelo Mas Zé Pedro. treinas e o Sporting consegue colocar Sim, lá a claro. bola e até o estádio fica todo espantado quando É ele logo- falha a recepção. Sim. E isso Quando tudo. eu estava a ver o jogo e vi quando o Gyökeres entra há um sprint que ele dá com o Martim Fernandes Sim, e sim, o miúdo brilhante, Sim, aproveito sim. para dizer brilhante. A sensação que há nos adeptos isso. adversários é logo, epá, que vai lá o Gyökeres. Tal e qual. Entre ir Tal lá e o qual. Gyökeres e ir lá o Paulinho, Nada a ver. epá, não tem nada a ver. E eu arrisco-me a dizer contigo que o Sporting sem Gyökeres não seria campeão. Nós já falámos aqui que era a questão da teimosia do Ruben Amorim e o Sporting ser capaz de materializar muito o futebol, já se falou aqui num episódio. E ontem, num jogo importantíssimo, eu acho que o Sporting seria campeão, ou vai ser campeão de qualquer das formas, mas uma derrota ontem contundente, que a certa altura eu cheguei a pensar,
isto pode ser pesado. Ao intervalo foi lá com o colega e disse que era muito mais provável o Sporting ser goleado que empatar o Sim, jogo. Sim. Não sei até que Eu ao ponto é que se vai intervalo estava a depois- ver, estava a lembrar-me do Porto 2, Benfica 0 ao intervalo e depois como é que acabou. Exatamente. Mas a mudança foi clara. Mas acho que é uma monstruosidade aquilo que ele traz para a equipa e a sensação que tu tens como adversário, isso te sentiu-se ontem até no Dragão. Sim, sim. Isto não está feito, afinal, Vem porque aí o entrou este homem. gajo. Vem aí o animal. É, portanto, o meu No isto bom sim. sentido. Um minuto, não é? Não, porque vocês falaram, atenção. Eu não disse desculpa. nada, claro, Não o Alex disseste. é que falou. Qual é o teu isto Olha, o sim? meu isto sim vai demorar menos de um minuto. É Arthur Jorge, grande aplauso, antes que ele seja despedido, porque o Arthur Jorge saiu há meia dúzia de semanas para o Botafogo. São só 4 jornadas, mas já está em primeiro isolado Exato. no Brasileirão. O ano Não- passado adiantou muito. Exato. Não, é Luís viste o Luís vídeo do- Castrização de Luís Arthur Jorge. Castrização. Viste o vídeo do miúdo a dizer não atendas as chamadas do Cristiano Ronaldo, por favor. Exato. Portanto, bem eu estou a visto. torcer. Opa, eu, depois do flagelo que foi o ano passado, tudo o que aconteceu ao Botafogo, estou muito a torcer, por todas as razões e mais alguma, pelo sucesso do Arthur Mas Jorge. agora que falas nisso, a época do Al Nassr não foi grande coisa, pois não? Pelo que eu fui vendo. Sabes Não. porquê? Segundos. Porque havia Jorge Jesus. Exato. Ah, grande JJ. Portanto, problema é Arthur sempre Jorge vai outro. estar no Al Nassr. O problema é na próxima sempre época. outro, já vi. Era como dizia aquele uma vez, há uma história muito conhecida do o guarda-redes que não jogava e foi pedir ao treinador, então porquê é que eu não jogo? Epá, porque tu és o melhor do mundo. Então sou o melhor do mundo e não jogas. Não, tu és o melhor da Europa. Sim. És o melhor da Europa e não jogo porque o outro é o melhor do mundo. Ah, o boa. Al Nassr é o melhor da Europa, mas o Al Hilal é o melhor do mundo. JJ. Vamos ao isto não. Ora, o meu isto não desta semana podia ser um desenterrado, na verdade. Portanto, eu vou fazer aqui um 2 em 1, mas sem a questão de tentarem adivinhar quem é. Não achas? Discordo. Discordas? Portanto, eu vou falar de Luca Waldschmidt. Porquê? Luca Waldschmidt está no Colónia, emprestado pelo Wolfsburgo. O Colónia está, não é com uma, mas com 2 ou 3 cordas na garganta. Vai descer de divisão de forma direta, quase certeza. Teve um jogo essencial neste fim de semana em casa do Mainz, adversário direto que está no lugar de play-off, e Luca Waldschmidt falha uma grande penalidade que podia ter transformado a história do jogo, e ele no fim pede desculpa aos adeptos do Colónia, e isto leva-me a pensar em toda a carreira de Luca Waldschmidt. Ele há 2 semanas marcou o gol da vitória que Obrigado. os mantém, É isso. que os mantém vivos Deu uma- na altura. Não é? Mas Foi é preciso ver um gol aqui- aos 92 minutos. Mas é preciso ver aqui toda a big picture. Se eu perguntar Mas tu a achas que um o Waldschmidt, comum adepto de Esperavas que Waldschmidt tivesse em que nível? Waldschmidt, a primeira época de Waldschmidt no Benfica, a primeira e única, não é? Ele sai depois no início da segunda, é isso. Ainda é a melhor época da carreira de Luca Waldschmidt. Então esperavas que ele estivesse aonde? Não é uma Colónia. questão de esperar, é uma questão de... Para descer. Exato. Para descer. Exato. Sendo que o clube que tem o passo dele é o Wolfsburgo, que se virmos a época, embora ganharam agora esta Esse é um bom tema para um dia discutirmos num ataque rápido, que é a linha tão ténue entre seres um craque mundial e um jogador E aí, de... Estás a querer ficar residente no Estou a ataque? comprar bilhete. Estou a comprar bilhete. Estou a comprar bilhete. Eu estou a sei sentir se- aqui Estamos um quase no final posicionamento. Estamos no final Eu não da estou a época, vai piscar haver o olho. eleições. O Alex ficou até ao final da época, É. mas vai sair, por isso temos que pensar aqui na. Sim. Alex não pode sair desse podcast. Alex, Mas ele O arranja uma podcast casa. é que sai dele. Exato. Eu arranjo-te uma casa. O Alex leva o ataque rápido, nós criamos outro. Está a ver? E depois Tem lá um quarto acusam-me- vazio da Olha minha para isto, filha. olha pá. para isto. Eu Então. perco Tira os o controle. brinquedos. Não fui eu. É, não é, Gonçalo? Não fui Olha eu. para isto. Eu pinto perco aquilo o com controle a disto. paisagem dos Açores. Não fui Você eu. tem que Dormes Diz a lá, claramente. pá. Diz a Luís, não fui eu que fiz descambar isto. Foi Claro, o gajo que foste discordou, tu. discordou logo Foi do a tua Luca escolha Waldschmidt. que não fez sentido Ei, nenhum. oh Maia, que donas de casa. É mesmo. Estão aqui. A lavar roupa suja. Foda. Olha, mas isto não, Vamos muito lá. rapidamente. Elite Vidigal, para isto, se calhar mais valia não ter voltado. 4 jogos no Onde é Feirense. que a Feirense isso? Eu ia perguntar. Que eu... Perdeu 2, empatou 2. O Feirense lá está estás tu. cada vez mais em lugar de play-off ou de descida direta, porque o Belenenses tem vindo por aí acima. Desculpa, vou-te interromper e vou-te responder com a mesma coisa. Mas esperavas mais de Leite Vidigal? Não. Ah! O meu isto não é ele ter voltado. Tá bem, tá bem. Foi só isso. Ponto final. Está feito. Tá feito. Tem isto não rápido. Bora, Mais um bora. caso de racismo em Espanha Mais um. assustador. Do Nico Williams, contra Pois o Nico foi, Williams, dos pois. adeptos do Atlético de Madrid. E ele marca, e logo a seguir marca e bate na pele. Na pele. E parece que Espanha ainda não aprendeu. É, Não é Espanha, é alguns adeptos não Pois, aprenderam. é isso, mas se que é que calhar andam a fazer? alguém a certa altura vai ter que ter mão pesada naquilo para se não vai a bem, vai a mal, não é? Difícil. Mas acho difícil, não tinha noção disso.
Agora que falas nisso, passei um bocado ao lado do fim de semana desportivo. Várias coisas que eu não me apercebi. Foi muita coisa. Foi O fim de semana eleições no desportivo Porto. nacional foi demasiado bom, Mas bom foi e rico Sim, é isso. para olhares para fora. Histórico. E terminamos com isto. Foi demasiado histórico para termos passado ao lado. Eu vi um bom gol do Totti Gomes e vi um 4-5 do Já sei Brest. Já sei o que é que ia dizer há pouco. E para fechar, fica a pergunta para vocês responderem aí no chat. Ou no chat é não, essa no afinal? YouTube. Eram estas duas, que Ok. é... Vilas Boas sempre nos habituou a ser um homem de passagens rápidas por tudo o que fez. Carreira de treinador, de scout, foi sempre rápido. Piloto de rally, não foi também? Piloto de rally foi Caramulo, literalmente rápido. Exato, no caramulo. Será que ele é homem para fazer mais do que um mandato? É a pergunta que eu deixo. Boa pergunta. Porque Eu o acho que projeto... toda a gente contará com isso. Mas Toda a gente que votou Mas nele também contará Sim, com isso. O historial do homem realmente Não para Rabo Verde, é isso. de facto. Mas acho que é uma tarefa e uma missão demasiado diferente de todas as outras para se calhar ele próprio olhar só para 4 anos. Acho porque ele que não. tinha dito que se não ganhasse estas não ia voltar. Claro, sim. Portanto, Para mim, será um dos homem pecados, um dos pecados da campanha dele. Sim. Para mim. Eu acho que foi Sim, inteligente. reflete-se nos forçou- números, não haja dúvidas. Percebo, mas acho que se Eu acho tu te mostras disponível para Sim. um clube, acho que nem isso, nem a questão do Achas que do teria tido Borla, também 100% não dos gosto. votos se Não, não tivesse dito isso? então Nuno Lobo teve bem, na tua opinião. Já se candidatou, antes de não é? se perder tinha já... Ele que teve 384 nas anteriores, agora 53, estou muito curioso para 2028. Sabes o que é que foi giro? Foi engraçado. É que subscreveram, eu não estou habituado com microfones, é a primeira vez. Precisou de 300 assinaturas, não é? 300 assinaturas e teve 50 votos. Eu ia atrás de quem não votou, assinou, mas não votou em Não, mim. e a prestação dele no fim indicia, eu acho que ele votou em Pinto da Costa. Pá. Ou seja, Eu conseguimos a missão que eles queriam. Falamos no Lobo no final do programa. Pois é. Não. No final não, porque vem o momento mágico do CEO. Se Eu Fuera. Fica! Alex, Tô o que é cá. que nos trazes hoje? Então, hoje trago um Se Eu Fuera. Lá está, esta semana, como disseste há pouco, foi muito rica em termos de tudo. De futebol, de vida. Não é? Foi rica no Vida geral. aconteceu. Vida aconteceu. Esta semana tivemos dias importantes. Choveu. Tivemos as eleições do Porto, o Clássico, e tivemos o 25 de Abril. E nesse seguimento, ainda não sabia que vinhas, Maia, perguntei ao Luís e perguntei ao Duarte qual é o grande inimigo do futebol português. O que é que é preciso derrubar? Coincidimos. Em parte, sim. Ok. Porque é assim, independentemente das vossas... Gostas deste jogo? Independentemente- Podíamos fazer todas as semanas uma pergunta. Pois é. É que independentemente das vossas respostas, eu vou canalizá-las Vocês para educar basicamente o que é que era é. irrelevante o que É estamos a isso, é dizer. isso. Se vocês não dissessem o que eu queria ali, arranjar uma forma É de isso, justificar ia dar, o que ia ele dar. escolheu. Bom, gosto disso. Ia gosto dar. disso. Mas falaram de uma coisa que é interessante e que concordo, que é esta nossa cultura portuguesa de 3 clubes, e é só 3 clubes, e é Sporting, Porto e Benfica, e não passa disso. Esse elitismo. Então, no seguimento do 25 de Abril, vamos tentar derrubar aqui estes Sporting, Benfica e Porto e dar o futebol ao povo, porque o povo É que é mais merece. ordena. Exato, vou ver que é mais ordena. Ei, não E- trouxe o meu cachecol de São Pedrense. Quem é que vai ser campeão? Pronto. Exato. Este vídeo é de 3 minutos, vamos fazer aqui um pequeno react. Podemos ir parando? Então, desculpem. Após uma longa ação clandestina, um grupo de jovens oficiais do Exército levantou em armas as principais unidades militares do Exército Metropolitano. Esta é a história dessa ação militar, contada através de alguns acontecimentos relevantes desse dia. Não nos vamos assustar, não. Agora saía dali um fantasma ou caraças. Não sei muito bem os cargos da Boa semana a todos. Adoro o meu cabelo. Mandando expulsão, embarca o pessoal nas respectivas viaturas. Companhia! Cruz! Então, bora, que eu tenho que ir embora. Quem mais ordena
Oficial de volta. Está muito bom. Ok. Já te estás a desculpa. Isto foi de manhã, isto foi de manhã. Eu não falo com um alferre. Mandei-me alguém mais graduado. Eu falo contigo. Eu vou. Que cara do Tony. É que tu caminhas assim. Vamos Quero com comida. calma. O Benfica é um clube muito grande, sim senhora. Mas vamos com calma. Porque também se o Benfica explode, poderá arrebentar com o mundo. E depois somos nós. Depois de ter salvo o mundo. O mundo agradece-nos depois. Já temos os clubes pequenos. Nós não somos doidos, porque eu vejo o que é futebol e gosto de ver. A malta agradece-nos pelo país fora. Libertamos Portugal. Pá, descambou. Somos da bairrada, eu sou. Pode acontecer, pode não acontecer. A bola quando beija a rede é gol. Eu estou apaixonado por isso. E pronto. Foi isto. Muito bom. A bola sim. quando beija a rede é golo. Olha, foi o que deu mais trabalho. Não, ok. Parabéns, Alex. Pronto, Excelente. foi o que deu mais trabalho de fazer. Foi, imagino. Fizeste isto hoje de manhã? Fiz um bocadinho ontem. Ontem. Porra, São as hoje. partes e hoje de manhã. Fantástico. Sim, Mas eu não tinha visto, está brilhante. mas Essa cabeça tem que ser estudada. tem, tem. Pois é. Há aqui qualquer coisa que não estava a bater. Explica-me uma coisa. Todos estes cromos que. Tu lembras-te assim do nada? Alguns sim, outros vou vendo. É Cadu. Se o Benfica explode. Eu não conhecia. O mundo explode. Já não me lembrava disto. Não conhecia essa. Fogo, já me tinha Explode visto. com o mundo. Mas tu és tipo o Ricardo Araújo Pereira, tem uma equipa atrás e não sei o Não, quê, não. que te vai dando ideias, não? Sou eu de madrugada a pensar em e. Oh, Então dizes assim. Ai, desculpa! Então dizes assim. Com crianças a ouvir. não estamos no Desculpa. Tens que meter um pi. Desculpa. O Gonçalo já vai ter trabalho. É que fez Quando a bola beija a rede é golo. É isso, eu estou apaixonado. Temos que inventar uma expressão para o Alex aqui no programa. Quando o Alex entra. Ai, Jesus. E deixo à imaginação dos nossos Não, tu ouvintes. Eu vou pedir ao Alex, Tu então, não para tens uma criar grande isso. equipa, mas és tipo o Fernando Pessoa, não é? És tu e mais. Exato. Quantos é que ele tinha? 7, 3 8, ou 4 por 13. aí. Tu e as Vai tuas ser, circunstâncias. Exato. Bem, com As tuas esta, madrugadas são brutais, nem sei. com esta nos despedimos, meus caros. Alex, foi um gosto Igualmente. e parabéns pelo teu trabalho extraordinário. Mas ele, Pedro. mas ele ficou chateado hoje, né? Porque aquela Ficou, do Países ficou, Baixos ficou. soou a pá, se é para não me deixarem falar, sejam rigorosos. É isso. Não, é que Países Baixos. Gosto de precisão e hoje foi impreciso, pronto. Eu O Major agradeço, eu General, o agradeço. Major General foi Major Eu General estou aqui foi para preciso. aprender, Caríssimos. Olha, e depois caríssimas. digam-nos o que é que acharam aqui do nosso trio quarteto. Sim. Nunca esquecendo o grande Gonçalo que está ali no backstage. Devia Já, ter posto alguma vez também. apareceste, Gonçalo? Então, onde é que há? Peraí, não, peraí. Despedes. Vamos alimentar até ao final da época Ai, este o mito. suspense. Gonçalo é um homem de 1,90m, loiro de olhos azuis, com Ou- pinta de surfista. Ou Um anão. Ou é este cadáver exato. que anda aqui, ou é este cadáver, vamos ver. No Sim, ar. gostaste da primeira descrição? Estou ansioso. Estás solteiro? Ai, ainda não é, então não é. esqueçam lá isso. É um rapaz chato, muito aborrecido. Exato. Pastelão e joga mal à bola. Joga mal. Bem, e terminamos com isto. Não há muito mais para dizer. É esta família do Ataque Rápido que hoje foi mais alargada, mas acredito que tínhamos abordado sobretudo um tema histórico do futebol português e creio que este episódio ficará marcado também por isso. O 25 de Abril. O... O 28 de abril. Um pormenor interessante. Nós não vamos acabar nunca Não vai, não. hoje. Sabes porquê? Porque o último título de Pinta Costa com o Porto pode ser de campeão europeu de hóquei, a secção que ele começou por liderar no Porto. Olha, bem Não é? visto, bem visto, bem visto. Porque depende pois. da tomada de posse. Depende. Pois, está bem, está bem. Porque Pois, afinal porque agora... Caríssimos, foi um gosto é para estar com a vocês. semana. Eu tenho uma consulta agora às 5. Tchau. Pelas situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.
Benfica.